Olá, meus caros, devocional no ar. Vamos prosseguindo nas meditações no livro de Salmos. E nessa oportunidade o devocional será no Salmos 30. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Deus os abençoe, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, e aqueles que estão na live, boa noite. Estou começando até um pouco mais cedo o devocional, porque eu tenho outras coisas para fazer, até mesmo no próprio canal, que eu estou editando alguns vídeos e tal. Então achei por melhor fazer nesse horário o devocional, e até pode se alongar um pouco mais do prazo de 1 hora, né? Ou do tempo de 1 hora. Bom, então vamos lá, Salmos 30. Eu vou, como de praxe, compartilhar então com vocês o texto sagrado, né, na Bíblia online, que é muito importante. Você que quer ler a palavra de Deus agora tem uma facilidade enorme, né? É aplicativo, é Bíblia online, diferente de outrora, né? Que tinha que andar com a Bíblia na mão. Hoje em dia até andar com a Bíblia na mão já fica um pouco, né, ultrapassado e cômico, né? Porque tem outros meios para ler a Bíblia, né? Mas outrora os crentes fervorosos eram conhecidos como aqueles que carregavam o livro da capa preta, né? Então, os obreiros com o livro da capa preta. Bom, vamos compartilhar aqui o texto. Bíblia online, compartilhando, checando aqui algumas informações, ok, vamos lá. Salmo muito interessante. Salmo também de Davi, salmo cântico para a dedicação do templo de Davi, do templo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. A palavra folguedo significa folgança, dança. Ok? Vamos ver se tem outra palavra. Cingir é vestir, né? Cingiu é vestir de, ou encher ou completar também de alegria. Vamos trazer agora a imagem para mim e vamos à meditação. Então, nós estamos diante da palavra do Senhor, de um cântico, de um salmo, de um poema, de Davi, dedicado à construção do templo. Templo este que o Senhor prometeu ao seu povo e Davi, então, foi encarregado de fazê-lo. Templo este que possivelmente tem a datação de 900 e poucos anos antes de Cristo, e que trouxe muita alegria para o próprio Davi. Só estou checando aqui exatamente a datação desse templo, o primeiro templo do rei Davi.
segundo cálculos ou datação. Então, na realidade, foram muito mais de 500 anos, foram 1012 anos antes de Cristo a 2000, aliás, 2000 não, a 1005. Então, fora iniciada a construção em 1112 e em 1005 terminou 7 anos para a construção desse templo. E Davi, então, exaltou o Senhor. Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não me permitiste que os inimigos se alegrassem sobre mim. Davi está exaltando o Senhor e agradecendo por ter Deus o levantado como rei da nação israelita, como alguém que tinha um coração segundo Deus, como o menor da casa de Jessé, que era até mesmo deixado de lado pelos seus próprios familiares, pai e irmãos, que não tinha nenhum valor do ponto de vista do olho humano, mas do olho divino tinha sim, ao ponto de Deus ungir Davi a rei. Davi já fazia proezas, porque ele era temente ao Senhor, porque ele já era escolhido pelo Senhor. Proezas como vencer uma ursa, um leão, e depois derrotar o gigante. Então, interessante, né? Uma ursa, um leão e um gigante. Davi teve que vencer esses 3 obstáculos, ou 3 barreiras, que às vezes nós também temos que enfrentar. Às vezes são até mais do que 3 barreiras para que o Senhor venha nos ungir com o óleo da alegria, mais do que o óleo sobre os nossos adversários. Ou para que o Senhor venha nos ungir, conforme está lá, no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, rei, porque Deus nos chamou para ser rei e sacerdote. E a unção, obviamente, vem com o andar da caminhagem, ou da caminhada, melhor dizendo, ou andar da carruagem. Vem, de fato, com a santidade, vem com a dedicação, vem com o esforço, com o esmero. E Davi se esforçou, venceu os 3 desafios, os 3 inimigos, para depois ser rei. Quando for rei, também sofreu algumas dificuldades, até antes mesmo, né? Ali no interregno, quando o próprio Saul perdeu a graça de Deus, a unção, acabou perseguindo e querendo matar. E ele já não sabia mais o que fazer. Então, o servo de Deus, para ter vitória, tem que passar o perrengue. Muitos irmãos não querem, de fato, passar por dificuldade, provas, pelejas. Mas como que você vai ser vencedor se não tiver uma peleja, uma guerra, um conflito, entre aspas, uma batalha, não necessariamente sangrenta, porque a gente sabe que a batalha que nós temos é contra os principados e potestades, e que a luta nossa não é contra a carne e nem sangue. Pois bem, então, sabendo disto, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus para o Senhor nos utilizar e vencermos a dificuldade, vencermos o desânimo, vencermos as barreiras do cotidiano que surgem, os imprevistos, vencermos as perdas, vencermos as crises existenciais, as dificuldades financeiras, vencermos o desemprego, vencermos, enfim, vários problemas. Jesus não prometeu para nós um mar de maravilhas, de rosas, mas sim que teríamos aflições nesse mundo. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Jesus passou por muitas aflições, não é verdade? E ele tudo venceu. Então, meus caros, não desaminamos, porque também Davi aqui no caso passou por muita coisa, mas Deus o engrandeceu, exaltou e colocou
ele como cabeça e não cauda, sendo rei de Israel e sendo ele o construtor ou aquele que lutou para a construção do primeiro templo, e que esse templo, não necessariamente o literal, mas o simbólico, mais tarde iria culminar na glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Porque depois, obviamente, teve o templo de Salomão. Mas aí, no modo simbólico, a glória da segunda casa, que foi a melhor do que a primeira, é Jesus Cristo, que veio com um novo pacto, um novo testamento, deixando o velho para trás. Simbolicamente, Jesus veio da descendência de Davi. Jesus veio do reinado davídico. Você deve lembrar daquele que estava cego e pedia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não era filho de Davi. Simbolicamente, da linhagem, da descendência, inclusive, descendência, vamos colocar assim, real, do reinado de Davi, chegou a Cristo. Então, Davi tinha muita alegria, ou muito do que se alegrar, por ter, naquele momento, o Senhor ter lhe ajudado. E nós também temos que fazer isso, nos alegrar, nos regozijar no Senhor, porque, de fato, é isso que vale a pena, o que importa. Porque o apóstolo Paulo nos diz que se é para nós gloriarmos, ou que gloriemos, melhor dizendo, ou que viemos gloriar-nos no Senhor. Exaltar-te-ei ao Senhor, pois tu me levantaste, e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor nos protege, nos livra, nos guarda, peleja pela causa do justo, peleja pela reta, proba justiça, peleja pelo necessitado, pelo órfão, pela viúva. O Senhor nunca deixa desamparado os seus, ainda que o pai e a mãe os desamparem, ou nos desamparem. Ainda que os familiares nos desamparem. Dado momento, eu estava pensando referente a isso. Quanto tempo na minha própria vida eu me encontrei desamparado? Desamparado por familiares, por pai, às vezes até pela mãe, mas o Senhor em tudo foi fiel, e me guardou, e me livrou, e me concedeu a dádiva, o presente está até aqui, falando com todos vocês. Então agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos alcançadas, ainda que a gente ache que não é tanta bênção assim, né? Porque a gente tem aqueles olhos carnais, a bênção é estar rico, é estar com uma bela de uma casa, de um carrão, não. A bênção de Deus sobre a nossa vida é a sua presença, a sua Shekinah. E para o nosso corpo físico é a saúde. Tendo isso, já está mais do que bom. Outras coisas nós podemos correr atrás e alcançaremos. Com o devido esforço. Porque a palavra de Deus nos diz: esforce, tende bom ânimo que eu serei contigo. Tem coisas, obviamente, que até com esforço não se alcança. Porque é da alçada, da competência do Senhor. Mas Ele vai ser fiel e cumprir o que diz na sua palavra. Então os inimigos serão envergonhados, sejam demônios, sejam pessoas utilizadas pelos demônios, sejam os próprios inimigos que surgem na nossa mente para nos atormentar, nos ter a paz, o gozo, a tranquilidade, para até mesmo nós duvidar da palavra do Senhor, para até mesmo nós vivermos de modo cético e até mesmo zombando de Deus. Mas a gente tem que rechaçar tudo isso em nome de Jesus. Pelo poder da palavra do Senhor. Como Jesus venceu tudo pela palavra, venceu Satanás pela palavra. E é pela palavra que é o próprio Jesus que nós vencemos. Que nós somos mais do que vencedores. Assim como Davi alcançou a misericórdia do Senhor. Depois de tantos problemas. E lembrando que no início da sua carreira, ele não tinha cometido pecado. Ele sofria injustamente. Com Saul, da mesma forma, né? Que ele ficou pé da vida, vamos dizer assim, porque perdeu o seu trono.
Depois Davi vem ser rei, e aí ele já estava um pouco mais folgado, vamos dizer assim, livre do sofrimento, das injustiças, acaba trazendo juízo para si. Acaba trazendo, então, consequências maléficas para si quando peca. Então nós podemos fazer uma análise da vida de Davi antes, no interregno quase alcançando o reinado, e no reinado. A diferença. Quando ele estava lá no início, estava sofrendo injustiça. No interregno, da mesma maneira. Mas depois, quando tomou o posto, então pecou. Isso significa o seguinte: que quando o cristão está na prova, ele luta, ele é fiel. E Deus usa, e Deus faz. E ele vai vencendo as dificuldades, os obstáculos, as barreiras. E quando Deus coloca ele em um determinado lugar, ele não vigia. Ele não é mais prudente como era, não é mais sábio. E acaba se acomodando, se acovardando, ficando na dele, e aí, obviamente, abrindo as brechas para o inimigo trabalhar e ele perder a bênção que foi tão dificultosa para ele alcançar. Então, meus caros, pensamos sobre que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Mas se a gente deixar de buscar, se a gente vacilar, depois de ter recebido a bênção, a gente pode jogar tudo de água abaixo. Esse é o grande problema, que às vezes a bênção demora para o cristão, porque ele pode fazer coisas erradas. Ou que ele sabe agradecer a Deus, recebe, mas em determinado tempo da sua carreira, da sua caminhada, ele acaba vacilando. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: está em pé, cuide para não cair. E pela misericórdia infinita do Senhor, ainda Davi conseguiu se reerguer, né? Porque se humilhou, mas pagou o preço, sofreu o que não deveria ser sofrido, o que não poderia sofrer, porque ele não era o alvo de ninguém, né? Ninguém estava mais o perseguindo. Ele trouxe, foi maldade, perseguição para si quando fez pecado, perseguição entre aspas da espada do Senhor, né? Que feriu a sua família. Então ele se alegra pela construção do templo e diz que Deus não permitiu que os inimigos lhe devorassem por inteiro. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Aqui ele confessa o seu sofrimento. Pediu socorro para o Senhor naqueles dias em que ele já não tinha mais força, que estava enfraquecido, que não tinha mais ânimo, que tinha desistido de tudo, que achava que não tinha mais saída, estava tudo perdido, porque a consequência do pecado é isso. Traz aquele sentimento ruim, de realmente desânimo, de fraqueza, o inimigo às vezes até entra ou atrapalha para colocar realmente pensamentos negativos na vida da pessoa, para que ela não venha se reconciliar com Deus, para que venha permanecer do seu modo e cada vez mais descendo ao precipício. Porque um abismo, como já vai dizer o Salmo 42, chama outro abismo. E o inimigo de vez, né, se fosse um inimigo bom, entre aspas, né, e oferecer algo para a solução, ou, de fato, deixar a coisa acontecer, não. Ele oferece uma solução fictícia quando não já trabalha com o desânimo. Então ele trabalha de duas formas. Ele trabalha com o desânimo para a pessoa cair de uma vez por toda e cada vez mais descer, ou com uma falsa solução para colocar a pessoa também lá embaixo. Mas o Senhor não. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor é o socorro, o Senhor é, de fato, a nossa salvação, a nossa ajuda, a nossa fortaleza, é o Deus do impossível, que pode fazer coisas inacreditáveis. Pode transformar água em vinho, pode trazer o morto à vida. Deus é tremendo. Basta, obviamente, fazermos a nossa parte, que seria ter fé. E fé com obras, porque fé sem obras é morta. E a fé com obras seria exatamente se esforçar em crer, mesmo que 1%, 10%, que Deus vai agir ao seu favor.
Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Deus é a solução para os nossos problemas. O verdadeiro socorro e a verdadeira solução. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Clamar ao Senhor é receber resposta e ter direção divina. Clamar ao Senhor é receber algo. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. O que pedires ao Pai em oração, em meu nome, crendo, recebereis, disse Jesus. E em Crônicas vai falar que se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Foi isso que ocorreu com Davi. Quem se humilha, Deus exalta. Agora o soberbo, Deus resiste. Não exalta de maneira alguma. É só a gente ver alguns personagens bíblicos, né? O rei Nabucodonosor, que eu sempre falo aqui, foi pastar por conta da soberba. Satanás perdeu o seu trono, perdeu lá, de fato, toda a angelicalidade que ele tinha dada por Deus, por conta da soberba, de achar que podia usurpar o trono de Deus, de ser Deus. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para não descer ao abismo. Olha o que Davi diz, é interessante isso, né? Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura, porque ele já estava à beira do sepulcro. E isso era a sua alma, não necessariamente o seu corpo. Quantos estão nessa situação? Aparentemente, tudo ok. O corpo saudável, o físico, carcaça. Mas a alma, que é a sede dos nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, a nossa consciência, subconsciência e a mente, está realmente deplorável. Está, de fato, destruída, combalida, enfraquecida. Nossa alma está magoada. Tem aquele corinho. Ó minha alma, por que te abates? Né? Muitos estão abatidos. Muitos estão sofrendo. Dessa forma. Que o corpo está aparentemente tudo bem, mas a alma sofre, geme. A alma está abatida. E aí é necessário nós confiar no Senhor, né? Por que te abates, ó minha alma? Confia no Senhor, né? Espera nele. Com fé e calma. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura. Conservasse minha vida para que não descesse ao abismo. Porque na realidade, se a gente analisar a pessoa quando já está em determinado momento desanimada mesmo, com a sua alma, de fato, vamos dizer, quase destruída. Só falta ali o tiro de misericórdia, entre aspas. A morte. O cair o corpo. Porque, se você for analisar, inclusive, na psicologia e outros estudos, psiquiatria, psicanálise e tal, você percebe que se a sua mente não estiver bem, o seu corpo não estará bem. Tem até um ditado que diz, né? Quando o sujeito não é sábio, né? Paga com o corpo. Por conta da falta de sabedoria ou por conta, de fato, algum problema psíquico, se paga. E é o que ocorre, porque a mente começa a trabalhar negativamente, depressão aqui e acolá, e ter síndrome do pensamento acelerado. Como já falava aquele autor, né? E a pessoa não consegue mais viver, fica angustiada, aflita. E aí ela vai perdendo, então, a vontade de viver. Vai ficando atrofiada, vai ficando na cama, ficando sentada, não tem ânimo. Vai trabalhar, para estudar, para fazer nada. E chega um dado momento que ela vai morrer. Ou vai se suicidar, ou automaticamente vai acontecer alguma coisa. Porque a própria depressão, ela pode desencadear outros problemas, como problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, até câncer. Por decorrência da depressão. Ou das doenças que também vêm da depressão psicossomáticas. É muito terrível, né? E ultimamente a gente tem visto isso. Davi estava num caso de estresse aqui.
No caso de depressão, sim. A alma dele estava quase lá no sepulcro. O corpo estava inteiro, mas a alma estava no sepulcro. Quantos que estão assim, né? Temos visto aí, lamentavelmente, pessoas com menos de 18 anos tirando a sua própria vida, pastores tirando. Nós tivemos um obreiro aí no interior de São Paulo, acho que da Congregação Cristã do Brasil, e tirou. São muito cobrados, muito, de fato, exigidos. E aí, pesa, né? Se já assim acontece isso, imagina com o peso, um fardo do pecado. E ainda Davi se humilhou, né? Talvez se não se humilhasse, a coisa ficaria muito mais complicada. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura. Lembre disso, o Senhor faz subir a sua alma da sepultura. O Senhor faz o impossível, te tira da morte sentimental, da morte, seja financeira, da morte material e principalmente da morte espiritual. O Senhor é Deus. Se crê, ainda que esteja morto, viverás. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você quiser, se você for diante do Senhor, Ele vai lhe socorrer. Ainda que ele não tenha mais força, esteja totalmente destruído, né? É um fiapinho de esperança. Mas enquanto a vida é esperança, né? O Senhor fizesse subir a minha alma da sepultura, conservasse a vida para que não descesse ao abismo. O Senhor faz isso. O Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos socorre. Tenhamos isso em mente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome. Santos, separados, aqueles que são cristãos de verdade, que são o sal da terra, a luz do mundo. Esses têm que louvar o Senhor. Não por imposição, mas pelo fato de que o Senhor fez muita coisa nas suas vidas. É só nós analisarmos, cada um de nós, Deus fez alguma coisa. Então nós temos que ser gratos. E quem está desesperado, com sofrimento, no lar, a família, consigo mesmo, tenha fé no Senhor, que Ele é a válvula do escape, Ele é a única saída. Ele realmente pode fazer tudo. O que o homem não faz, o que um pai e uma mãe não faz, ou não quer fazer. O que um esposo, uma esposa não faz, o Senhor faz. O que um familiar podendo fazer, não faz. O que um amigo podendo fazer, não faz. Jeremias, eu sempre cito essa sentença do mesmo, já dizia na sua época, no seu tempo, que o irmão anda enganando e o amigo caluniando. Então a gente não pode confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no homem, tanto em si mesmo como nos demais. Confiemos no Senhor, porque Ele é a nossa força, é Ele que vai nos tirar do sofrimento, é Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai fazer o impossível acontecer. Seja nessa vida e também na vindoura, né? Quanto mais na vindoura. Então louvamos ao Senhor, cantamos louvores a Ele, enaltecemos o seu nome, porque nós somos agora a casa do Senhor. Nós somos o templo de Deus, nós somos santos, porque aceitamos a Cristo Jesus, porque procuramos andar e zelar pela doutrina do Senhor, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Pois a sua ira dura só um momento. Olha o que Davi vai dizer, o versículo 5 é muito maravilhoso. A ira dele só durou um momento, porque foi a questão do pecado. Tudo que o homem semear, vai colher. E Davi chega a dizer que isso seria a ira do Senhor sobre ele. Na realidade, seria a consequência do próprio pecado. Mas no seu favor está a vida, claro. Jesus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida que Jesus dá. Jesus se entregou por nós. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, a fim de dar vida e vida com abundância.
Mas o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. O Senhor veio para dar vida. Então, nos apegamos às palavras de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo tem várias pregações com ele, é bem conhecido, né? É verdade. Quantas lágrimas eu coloco a gente porque eu quero crer que muitos já choraram na presença do Senhor, ou já choraram por alguma aflição, algum dissabor na vida, decepção. Quantas lágrimas a gente já derramou, né? Por vários motivos. E o Senhor, de alguma maneira, nos ajudou, ou deu escape. Se alguém disser que não ajudou, é porque está sendo até mesmo arrogante e ingrato. Porque Deus é que fez o milagre. Mesmo sendo até mesmo algo do acaso, que muitos podem pensar, ou algo que já estava previsto, ou algo de alguém, mas foi Deus que agiu para nós tirar as lágrimas. E lembramos que naquele lugar que todo salvo irá, não terá mais pranto, mais ranger de dentes, mais sofrimentos, mais lágrimas, mais nada. Não haverá nem mais clamor. Então Deus é tão maravilhoso, que nos ajuda aqui e nos dará um paraíso, onde a gente não vai ter que sofrer mais, não vai ter que se estressar mais, não vai ter que se incomodar mais com familiares ou com amigos, supostos familiares, supostos amigos, que venham querer nos enganar ou fazer qualquer coisa contra a nossa vida. Porque lá haverá santidade, e lá não entra nada que contamina. Lá a riqueza não é essa daqui. E lá quem estará não é ou não são pessoas apegadas com bens materiais, mas sim apegadas com o seu semelhante. Exerce o amor, porque o amor é o dom que permanecerá para sempre. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa noite pode ser simbólica, né? Pode ser o amanhã mesmo, né? Próximo dia, mas pode ser alguns meses, alguns anos. Pode ser também simbolicamente a nossa passagem aqui na Terra para chegar no amanhã que seria a vida eterna. Mas fato é que a gente vai ter recompensa, que o Senhor olha por nós. E o Senhor olha para as nossas queixas, lágrimas, que o Senhor enxuga, que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Que as nossas orações não são em vão, que o Senhor ouve, que o Senhor está trabalhando de um modo silencioso e que a gente nem imagina para agir ao nosso favor, para nos ajudar. Pense bem nessa palavra. Que sofrimento se faz necessário. Jesus disse isso. Agora, ele não é eterno, né? Como nada na vida é eterno. A alegria não é eterna, a tristeza não é eterna, tudo é passageiro, né? A vida também, tudo tem o seu tempo. Já dizia Salomão, né? Há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Então podemos confiar no agir do Senhor, que a alegria virá. Se nós estamos passando dias de sofrimentos, de dores, pelejas, o Senhor virá com a sua alegria. Porque quando o Senhor vem, até a tristeza salta de alegria. Porque quando o Senhor vem, Ele nos unge com óleo da alegria mais do que os companheiros, seus companheiros adversários, os nossos ou dele. Porque você passa a ser adversário do Senhor quando faz a vontade do mundo e do próprio inimigo. Porque a Bíblia diz o seguinte: quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus constitui-se, obviamente, inimigo do mundo, né? Jesus disse: antes de vos aborrecer, saiba que o mundo aborreceu a mim. E ele, por conta de mim, vos aborrecerá.
Então, quando o mundo nos aborrece, saibamos de uma coisa: o Senhor está conosco. E o Senhor pelejará, nos ajudará naquilo que for necessário que Ele quiser na nossa vida. E que nós estamos no caminho certo. Que é um cristão que também não tem muita luta, não tem muita peleja, não é provado, alguma coisa está acontecendo, né? Ele está ficando que nem Davi. Davi, quando tinha a luta gigante, estava preparado, né? Tinha reflexos, lutava, vencia. Mas quando virou rei, agora já cansou a bênção, não tem mais o que lutar, não tem mais inimigo. Ele virou o próprio inimigo dele. E muitas pessoas viram o próprio inimigo de si, o adversário. Porque começa a ceder para aquilo que desagrada a Deus, se prostrar diante de outros deuses, fazer aquilo que o mundanismo quer, o que as pessoas querem, desprezar o próximo, achar que é o bambambam, bam, bam, que pode tudo, que é o rei da cocada preta, né, como diz, que nunca morre, né, que é Deus, uma espécie de Deus que tem que ser seguido. A gente tem percebido muitas lideranças religiosas dessa maneira, né? Que outrora era uma bênção, a simplicidade, mas depois do tempo e da fama e do dinheiro mudaram significativamente. E aí mudaram e também veio, por conseguinte, as sanções por conta da mudança equivocada, porque para a gente mudar para o que é bom, aí não tem problema se a gente mudar, né? Agora, para o mal, é que não se pode. Em relatos e mais relatos de evangelistas cristãos e missionários que tiveram muita dificuldade para pregar o evangelho, na simplicidade, pregavam caminhada ou bicicleta e naquele temor e tal. Depois conseguiram que eles acharam que era bom para eles e aí se sossegaram, né? Ficaram covardados e deixaram até mesmo o inimigo trabalhar na sua vida, ficando parecido como Eli, que já pouco se importava se os filhos pecavam ou não no templo, e se ele estava bem ou não, né? Ao ponto que ele morreu caindo da cadeira abaixo. E ele era contemporâneo a Davi, né? Porque nós tínhamos Samuel, profeta, esse que profetizou contra Saul. Samuel, que fora, obviamente, então levantado por Eli, e Davi já estava aí, contemporâneo, quase contemporâneo, né? Estava novinho já nascendo, né? Pois a sua ira, como já dissemos, só dura um momento, né? Deus dá o escape, Deus não dá fardo que a gente não pode carregar. Mas devemos, perdão, ser fiel. Então o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria virá pela manhã. Creia nisso. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Aqui pode ser uma ironia de Davi, né? Ou ele está dizendo que realmente ele não era abalado porque o Senhor estava com ele. Mas dá para entender que é uma ironia, que ele achava que era prepotente, aliás, que ele era Deus e tinha uma certa prepotência. Porque na minha, eu pensava o seguinte, na minha prosperidade, é que eu estou próximo, eu não vou ser abalado porque eu tenho tudo. E aí caiu. Ou, como eu já disse, pode ser interpretado da outra forma, que ele não seria abalado porque o Senhor realmente estava com ele. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, que a prosperidade do Senhor é que verdadeiramente nos enriquece e não acrescenta dores. Quando temos prosperidade de Deus, nada nos abala. Agora, quando não é de Deus e a gente dá uma certa vacilada, claudicada, ou seja, exatamente uma frouxidão aí acontece, aí pode vir consequências por conta de abrir brecha para o pecado e consumir o pecado e tal. Tu, ó Senhor, pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, mas quando encobrisse o teu rosto fiquei perturbado. Então trata-se possivelmente da prepotência dele, porque o versículo 7 vai dizer que ele achava grande coisa, né? Tu, ó Senhor, pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Deus, por misericórdia, então fez ele ficar muito forte no reinado. No entanto, encobrisse o teu rosto, fiquei perturbado, né?
me deixou próspero, mas em dado momento virou o rosto. Mas virou o rosto por quê? Pelo fato de ter pecado, de ter cometido iniquidade. E o cristão, que é sensível, né, que tem o Espírito de Deus, ele fica exatamente perturbado quando não tem a presença do Senhor, ou quando, obviamente, ele consegue entender que algo está errado e que necessita voltar para o Senhor, né? Diferente de Saul, que estava perturbado com o espírito maligno e não reconhecia que pecou e não pedia perdão ao Senhor, né? Achava que ainda estava no posto e por isso perseguia Davi. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Louvar-te-á o pó, anunciará ele a tua verdade? Então, Davi diz que clamou ao Senhor para que ele tivesse vida, para que ele de fato pudesse ainda fazer algo para Deus. Porque depois, no final da vida dele, não poderia fazer mais nada, né? Se descesse a cova. Porque o pó poderia louvar, né? Que demonstra a fragilidade humana, né? Que é pó e cinza, né? Que não é nada sem Deus e que o certo é fazer tudo em vida. Depois de morto não adianta mais nada, nem para Deus, né? Não vai dar para fazer, né? Nem para Deus e nem para o seu próximo. Anunciará ele a tua verdade? O pó? Não, né? Ouve, ó Senhor, e tem piedade de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Pede piedade, pede que o Senhor ouve o seu clamor, a sua oração, e que o Senhor lhe dê auxílio, ou seja, ajuda, seja de fato o seu ajudador. Tornasse o meu pranto em folguedo, ou seja, em folga, como nós vimos ali, né? Transformou o pranto em alegria. Tirasse o meu cilício e me cingisse de alegria. Tirasse a minha dor e me vestisse de alegria. Para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aqui segue Davi enaltecendo ao Senhor, clamando e agradecendo a Deus, né? Pelos milagres, louvando e tal. Eu vou só pegar o celular que está fora aqui, para a gente, então, ver as mensagens, se já tem alguém aqui dos irmãos. Devocional, para quem não sabe, é oração, né, no finalzinho, depois da pregação, começa com a pregação, depois vai para a oração, e a gente faz uma pregação mais simplória, né, baseada mais no texto, não foge muito, mas para meditar referente, obviamente, àquilo que o texto tenta nos passar, ok? Vamos lá. Temos uma pessoa aqui. Nenhuma mensagem. Então vamos para a hora da oração, já que encerrou aqui a prédica da palavra. Esse horário é meio complicado, tem bastante gente concorrendo aí conosco, né? E pregação da palavra e oração, né? Muitas pessoas não gostam muito, mas é isso que fortifica o cristão e que deixa ele mais forte na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, venha ter misericórdia nas nossas vidas, venha nos ajudar em nome de Cristo Jesus. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e debilidades, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti todas as minhas causas, os meus projetos, a minha vida. Senhor, meu Pai, peleja pela minha pessoa. Cura, Senhor, todas as minhas enfermidades, todos os meus problemas resolva. Senhor, em Ti eu confio. Confio que o Senhor é Deus de provisão, Deus de justiça e Deus de realmente o impossível fazer. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha visitar a cada lar, a cada vida. Venha conceder a Tua cura para o enfermo. Venha conceder a libertação para o oprimido. Venha conceder, Senhor, a transformação para aquele que ainda não se transformou. Meu Deus e meu Pai, tende misericórdia. Salvai as almas. Libertai vidas, Senhor. Tende compaixão em nome de Jesus Cristo. Venha visitar o meu lar, venha visitar a minha família, venha salvar, Senhor, os meus familiares. Venha ter misericórdia dessa família, Senhor. Venha ter misericórdia das nossas famílias, ó Pai. Da união, Senhor.
Dá, meu Pai querido, amor a essas pessoas que pensam que são grande coisa. Como nós vimos na tua palavra, Davi, um rei cheio de pompa, cheio de auréol, cheio de riqueza, considerou pó e cinza, se humilhou na tua presença. Quem somos nós, Senhor, para não se humilhar? Todos os reis poderosos, todos aqueles sendo rico e pobre, têm que se humilhar na tua presença. Assim nós te humilhamos, ó Pai. Se humilhamos pedindo a tua misericórdia, para que o Senhor nos conceda a tua graça, o teu poder, para que o Senhor, meu Deus, Pai poderoso, venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nós venhamos ficar firmes e fortes na tua presença. O inimigo tem lutado, ó Pai, contra nossas vidas, mas pelejai, Senhor, porque o Senhor é mais poderoso. O Senhor é mais poderoso, porque é mais poderoso aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Peleja, meu Pai. Peleja contra as obras da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, contra as obras do diabo, porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E essa verdade o inimigo não quer escutar. E essa verdade o inimigo não quer que propague. E assim, em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos todas as obras do diabo. Seja obra de macumbaria, seja obra de bruxaria, seja obra enganosa, seja obra ardilosa, conspirações, sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor tem o poder nos céus e na terra, para fazer tudo, para expulsar, inclusive, demônios. O Senhor utiliza os seus servos, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos daria poder para expulsar toda serpente, escorpião, dado maligno não faria dano algum. Assim nós pedimos, ó Pai, que o Senhor repreenda toda a potestade do inferno contra nossas vidas, todo principado, toda hoste. Que o Senhor nos dê força, meu Pai, para estar na tua presença, santificando, buscando a tua face, para ter as tuas bênçãos, para confiar nas tuas palavras, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, que ninguém, ó Pai poderoso, pode viver sem o Senhor, e que o inimigo não toca na nossa vida se o Senhor não permanecer, se estivermos escondidos em Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, resolva nossos problemas, ó Pai, que às vezes se tornam tão insolúveis, que o inimigo até atrapalha, que o inimigo até coloca em nossas mentes, que não adianta mais, que o bom mesmo é tirar a vida, que o bom mesmo é entregar os pontos, jogar a toalha. Mas, Senhor, o Senhor é galardoador dos que o buscam. A questão de te buscando pela misericórdia, conceda. Tira esse sentimento ruim, negativo. Tira a sua pressão maligna em nome de Jesus Cristo. Dá sede, vontade de viver para essa pessoa. Acrescenta seus anos de vida. Acrescenta, Senhor, a nossa saúde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó, Pai poderoso, aquilo que compete a Ti, só o Senhor pode fazer. Nos conceda aquilo que é impossível para nós, ó Pai. Ajuda, meu Pai querido, em nome de Jesus, a exercer, sim, a nossa própria, meu Pai querido, no sentido de fazer a tua vontade, a exercer a nossa própria ação, aquilo que diz a tua palavra, que é para se esforçar, ter bom ânimo, para que o Senhor seja conosco. Meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pois a tua palavra nos diz que até aqui o Senhor nos ajudou e tem me ajudado, tem ajudado esse irmão, essa irmã. Meu Pai, louva-te por tudo mesmo, por esse canal, para as pessoas que estão aqui no canal, nos contemplando em oração, em pregação, em mensagens, em reflexões e por aí em diante. Abençoa esse canal, todas as pessoas que aí estão. Dai a bênção, a vitória, os mais necessitados. Visita os órfãos, os orfanatos, os asilos. Visita, meu Deus, utilizando teus servos lá para levar paz, esperança, alegria, comida, mantimento aos necessitados. Visita os hospitais que eles estão necessitando de uma cura, de um milagre para sair da CTI, da UTI. O Senhor pode realizar. Em nome de Jesus, impacta, Senhor, as nossas vidas. Opera de uma maneira significativa e maravilhosa, pois operando o Senhor, quem impedirá? Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode fazer o grande milagre, que o Senhor pode fazer algo extraordinário. Assim te pedimos e te agradecemos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Peleja, Senhor, para nossas vidas. Contemplai as nossas necessidades. Contemplai as necessidades dos Teus filhos. E conceda em nome de Jesus Cristo, pela Tua infinita misericórdia, a cada um a bênção na sua respectiva necessidade. Amém e amém. Então esse foi mais um devocional, falando nessa oportunidade dos Salmos 30. Eu quero encerrar com uma escrita da minha saudosa avó, ou vovó, era cristã, que fez uma oração
numa parte ou num trecho da própria Bíblia dela, né? Não sei se vai pegar aqui no detalhe, acho que sim. E diz o seguinte: Jesus dá emprego àqueles meus que estão desempregados, que o emprego não seja perigoso e muito cansativo. Amém, Jesus. Eu confio no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. E então peço que o Senhor possa conceder o paraíso, peço que o Senhor possa conceder algo de bem para minha família, para mim. Depois diz, talvez agradeço por ter concedido, o Senhor ter concedido e confirmado tudo que eu estou pedindo. Essas três pessoas divinas que são o mesmo Deus. Interessante, né? E fica registrado, oração não é escrita. Quantos servos e servas do Senhor no passado que já dormem em Cristo que oraram por nós, né? Se hoje nós fomos alcançados por Cristo, graças às orações desses santos homens de Deus. Graças ao apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e por aí em diante, né? E vai vindo, até chegando os nossos contemporâneos. Avós, pais e por aí em diante, né? Está registrado um memorial, que a palavra de Deus nos diz que Deus há de olhar e lembrar, e também no livro das obras. E todas as nossas orações também, porque a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, que as orações sobem como incenso às narinas de Deus. Que Deus os abençoe, possa realmente conceder aquilo que almeja o seu coração, você possa ter uma noite abençoada, um sono maravilhoso, né? Sono dos justos, e a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Até uma próxima. Encerra aqui mais um devocional.